A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Dos nossos arquivos, os clássicos de Billy Graham. Hoje à noite quero falar sobre tolos. E quero que vocês abram comigo o 3º capítulo de 1 Coríntios, começando com o versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vocês se considera sábio nesse mundo, torne-se tolo para que se torne sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Alguns anos atrás, Anthony Nislen cantou: Que espécie de tolo eu sou! E ele ficou no topo das paradas. Procurei no dicionário para ver o que é um tolo. E a Bíblia tem muito a dizer sobre tolos. O que é um tolo? Provérbios capítulo 10, versículo 21 diz: Os tolos morrem por falta de sabedoria. Provérbios diz que os tolos desprezam a sabedoria. Quando Peter Barnum veio a este país há alguns anos, ele disse: O povo americano quer ser enganado, e eu estou aqui para enganá-los. Ele disse: A cada minuto nasce um tolo. Agora, existem muitos sinônimos que você pode encontrar para a palavra tolo, como uma pessoa estúpida, alguém que tem a cabeça dura, alguém que é simplório, um babaca, ignorante, cabeça de besouro, o que você quiser. Alguém que foi imposto por outros, um fantoche, um crédulo, um idiota. Agora, na Bíblia, pode significar tudo isso, mas também tem um significado moral na Bíblia. E é uma palavra muito importante na Bíblia, e os versículos parecem quase paradoxais. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 18 diz que ele se torne um tolo. E Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: Os tolos desprezam a sabedoria. E Deus está falando do ponto de vista divino. Em uma passagem, o tolo é uma pessoa irrefletida, descuidada, sem verdadeiro entendimento. Na outra passagem, a palavra tolo é usada do ponto de vista de pessoas que receberam a Cristo porque o mundo ri delas e diz que elas são ridículas, que elas são tolas. Então, há tolos insensatos e há tolos sábios. Agora, Jesus disse: Quem chama seu irmão de tolo está em perigo do fogo do inferno. Tenha muito cuidado de chamar outra pessoa de tolo. Eu não ousaria usar esse nome para você ou para qualquer outra pessoa. Nunca use a palavra tolo com raiva, diz a Bíblia. Mas estou lhes dizendo o que Deus diz sobre isso em certos casos. Primeiro, ao tolo ateu. É repetido 2 vezes no Salmo 53, versículo 1 e Salmos 14, versículo 1. O tolo disse em seu coração que não há Deus. Mas veja, no hebraico ele não está dizendo não há Deus. Ele está dizendo não há Deus para mim. Ele está dizendo que não há Deus para ele. Então, há o ateu patético, aquele que diz que acredita em Deus, mas com os seus atos ele não acredita. Da mesma forma, tem pessoas que professam acreditar em Deus, mas não vive como uma pessoa que acredita em Deus. Você vive como se não houvesse Deus.
Você também, em certo sentido, é um ateu. E há centenas de pessoas aqui essa noite que são ateus. Você acredita em Deus com sua mente, você pode ir à igreja, mas você vive como se Deus não existisse no que diz respeito a viver uma vida de quem acredita. Você é um ateu em certo sentido. E então, em segundo lugar, a Bíblia fala sobre o tolo zombador. Os tolos zombam do pecado. Provérbios capítulo 14, versículo 9. Aqui está Deus em toda a sua santidade, e a Bíblia nos diz que pecamos contra Ele. Nós quebramos suas leis e estamos sob a sentença de morte. Eu vi um filme, uma noite destas, na televisão, em um dos programas de notícia, contando quantos homens e mulheres estão no corredor da morte nos Estados Unidos agora, nesse momento. Todos nós aqui estamos esta noite sob sentença de morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos e quebramos as leis de Deus. E então, todos nós estamos condenados a morrer. Nós devemos morrer fisicamente. Veja que os cemitérios estão cheios de pessoas que estão lá porque o pecado causou a morte. E então, o pecado também causa a morte espiritual. Sua alma está morta, seu espírito está morto. Fisicamente você está vivo, mas a sua alma que vive dentro do seu corpo está morta para com Deus. Então você é um morto-vivo sob a sentença de morte. E a única maneira de você ter essa sentença suspensa é vir a Cristo pelo arrependimento do pecado e ter fé em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Você gostaria que essa sentença fosse suspensa? Se você gostaria que seus pecados fossem eliminados como se nunca tivessem existido? Se você gostaria de ser justificado aos olhos de Deus? Isto é possível. Eu estou orando para que o Espírito Santo de Deus convença você essa noite. E eu espero, eu acredito, eu oro que você venha a se encontrar com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas há muitas pessoas que zombam dos pecados. Eles zombam dos padrões de Deus, os padrões de Deus para o sexo, os padrões de Deus para o casamento, os padrões de Deus para o divórcio, a ética, a moralidade e a justiça social. A Bíblia diz: esteja certo de que seus pecados o encontrarão. Nunca duvide disso. Seu pecado vai encontrar você. Embora ninguém tenha completamente o pensamento de que um dia vai prestar conta diante de Deus, mas saiba que isto é uma realidade. Embora ninguém na terra possa descobrir o que você fez, você talvez nunca seja pego aqui na terra. Você nunca pode ter que pagar por eles aqui. Até onde você pode dizer. Mas o seu pecado um dia será descoberto. Ninguém jamais comete um pecado que não seja descoberto. Tudo o que você faz na escuridão, cada pensamento maligno que você já teve, será descoberto. Porque tudo será registrado, aguardado para o dia do julgamento. Está sendo gravado em máquinas de fita muito mais sofisticadas do que qualquer coisa que temos. Está sendo gravado, até mesmo seus pensamentos e seus pecados o encontrarão e serão expostos a todo o universo. Você vai descobrir, você vai. É apenas uma questão de tempo. A palavra vai é definitiva, vai encontrar você, vai ser descoberto. Talvez você tenha enganado todo mundo, sua esposa, sua família, sua igreja, seus amigos, mas a Bíblia diz: seu pecado definitivamente o encontrará. É como um detetive que bate no seu ombro e diz: te encontrei, você foi descoberto, agora sabemos. E então, em terceiro lugar, ao tolo caluniador, aquele que esconde o ódio com lábios mentirosos. E aquele que profere uma calúnia é um tolo, a Bíblia diz. Passando adiante uma história maligna sobre os outros.
difamando o caráter de outras pessoas, destruindo suas reputações com fofocas malignas. A fofoca é listada na Bíblia como um dos piores pecados de todos. E ainda assim, quão frequente isso é feito até mesmo em círculos que se dizem cristãos. É um pecado terrível aos olhos de Deus e Deus diz: essa pessoa é uma tola. Você não pensaria em matar uma pessoa com uma arma ou uma faca. Mas então, muitas vezes, assassinamos um personagem ou tentamos derrubar alguém, ou para nos vingar ou por ciúmes, sussurrando insinuações. Alguém me disse, ou ele fez isso. Nós cometemos assassinato por difamação de caráter. Pior do que matar um homem com uma pistola, uma faca ou um porrete. Aquele que profere uma calúnia, diz a Escritura, é um tolo. E então, em quarto lugar, há o tolo cristão. Lembra da estrada para Emaús depois que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou? E lembra que ele estava aparecendo aos discípulos? Na verdade, 11 aparições diferentes após a sua ressurreição, e esta é uma delas. E esses dois discípulos estavam a caminho de Emaús, fora de Jerusalém. Eles estavam tristes, estavam desapontados, estavam desiludidos, e eles estavam resmungando e gemendo entre si. E outro homem se juntou a eles, e eles não reconheceram quem era este homem. E ele falou com eles e disse: por que vocês estão tão abatidos? Eles disseram: nós pensamos que ele era o Messias. Você não ouviu todos os acontecimentos em Jerusalém durante a semana passada sobre esse Jesus que fez coisas maravilhosas? Nós pensamos que ele era o Messias. Nós pensamos que ele viria para salvar o mundo. Mas ele não veio. Ele nos decepcionou. Eles o mataram em uma cruz e agora, ao terceiro dia, já se passou muitas coisas. E ouvimos rumores de que ele pode ter ressuscitado dos mortos, mas nós não aceitamos isso. E Jesus disse: tolos, vocês são tolos. Então ele começou a expor a eles as escrituras de Moisés através dos profetas sobre quem ele realmente era. E então ele foi passar a noite com eles, e ele estava sentado à mesa na hora da refeição em sua casa em Emaús. E de repente, seus olhos se abriram e eles viram que era Jesus. Em outras palavras, o tolo cristão que tem a palavra de Deus em suas mãos, que lê seu testemunho e ainda assim duvida das promessas de Deus. Jesus disse: vocês são tolos, por não acreditarem nas Escrituras que ele iria ressuscitar dos mortos e um dia voltaria. E então, em quinto lugar, há o tolo que cobiça. E a história é contada em Lucas capítulo 12. Jesus contou a história sobre o homem rico e seus celeiros. Você se lembra? Ele construiu seus celeiros e disse que iria se aposentar porque ele tinha ganhado muito dinheiro. Tinha ganhado dinheiro suficiente. Provavelmente iria para o sul da Califórnia ou a Flórida. Viria aqui para Idaho, para esse lugar lindo, e se aposentadoria. Ele tinha ganhado dinheiro suficiente e ele disse: alma, descanse, beba, seja feliz. E naquela noite ele teve um ataque cardíaco e quando ele estava morrendo, ouviu uma voz que veio do céu e disse: tolo, essa noite sua alma será exigida de você. E a Escritura diz, Jesus que disse: assim é aquele que acumula tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus. Veja, ele tentou encontrar felicidade no lugar errado, no dinheiro. Ele ignorou o poder da influência, pois nenhum homem vive para si mesmo. Ele deve ter tido uma família. Ele desconsiderou a morte. Ele não fez nenhuma provisão para a eternidade. Ele tinha provisão para a sua aposentadoria. Quantos homens e mulheres que eu conheço que planejaram a aposentadoria? Planejaram tudo,
mas não se prepararam para morrer e morreram logo após se aposentarem. É incrível. Eu pensei sobre isso. Algumas pessoas anunciam sua aposentadoria e você lê 2 ou 3 semanas depois que elas morreram de um ataque cardíaco. Elas achavam que teriam 5, ou 10, ou 15, ou 20 anos em que poderiam simplesmente relaxar e aproveitar a vida, mas nem sempre funciona assim. É melhor você ter certeza de que se preparou para se encontrar com Deus. Toda pessoa que está mais preocupada em obter alguns bens desse mundo e deixa de lado a preparação para a eternidade, a Bíblia chama de tolo. Ou a pessoa que gasta seu tempo em ascensão social. Se você está mais preocupado nas coisas terrenas do que nas coisas eternas, a Bíblia diz que você é um tolo aos olhos de Deus. Se você não está preocupado com o seu lar no céu, não está preocupado com as riquezas que nunca acabarão, não está preocupado em acumular tesouros onde a traça e a ferrugem não corrompem e onde os ladrões não arrombam nem roubam, então você é um tolo. Se você perguntasse a esse homem qual é o seu nome, bem, ele diria: meu nome é o homem rico, ou eu sou o homem próspero sobre o qual você lê, ou eu sou o homem eminente, eu sou um grande homem na vizinhança, ou eu sou um homem famoso, meu nome está no jornal o tempo todo. Então pergunte a Deus: Senhor, qual é o nome desse homem? E a resposta volta: tolo. Ele é um tolo. Esse é o nome dele. O nome desse homem chama-se tolo. Veja, o homem rico conhecia todos os nomes, menos o certo. Ele tinha sido chamado pelo seu sobrenome, seu nome de batismo, suas posições, seus títulos, sua riqueza, as bajulações dos homens. Mas aos olhos de Deus, seu nome era tolo. Isso é tudo o que sabemos sobre ele, que ele era apenas um tolo rico que acumulou tesouros na terra, mas não acumulou nada para o reino dos céus. E quantos de nós não estamos nesta mesma categoria? Você pode não ser rico no sentido de que este homem era rico, mas todos na América são ricos comparados aos países pobres, como Bangladesh, Vietnã e muitos outros. Mas, veja bem, a Bíblia diz que todo homem sem Deus ele é pobre, cego, nu e miserável. Muitos poucos de vocês se mexeriam se eu olhasse para essa audiência e dissesse: tolo, venha aqui, eu gostaria de ver você. Quantos de vocês se levantariam e viria à frente? Muitos poucos, talvez ninguém. Mas a Bíblia diz: como eles são levados à desolação como em um momento. Rapidamente tudo pode acabar. A casa dos seus sonhos vem abaixo. Problemas na família, a riqueza se foi. Aqui estava um homem, um multimilionário talvez, mas de pé a um palmo de distância de seu próprio túmulo. Contando contudo nesta vida a felicidade, a alegria que esta vida poderia lhes dar, e ele é chamado na Bíblia por Jesus de tolo. E então, em sexto lugar, há outro tipo de tolo. A pregação da cruz é loucura para os que perecem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que o mundo considera tolo, nós apoiamos nossa salvação eterna nisto, no Evangelho. E quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você vira um tolo aos olhos do mundo. Você vira as costas para os prazeres, a luxúria sexual e as coisas desse mundo. E as pessoas pensam que você é um tolo. O mundo que não conhece Cristo parece tolo para mim, porque eles não conseguem ver, porque eles não conseguem entender. Eu quero agarrar todo mundo que eu vejo na rua e todo mundo que passamos por eles no hotel, no restaurante, e dizer para eles: olha aqui,
Cristo pode mudar a sua vida. Eu vejo seus rostos vazios e ouço o riso oco. E eu os vejo bebendo, tentando beber para ter alguma felicidade. Ou tomando drogas e aquele olhar vazio que eles têm. E eu digo, se eu pudesse apenas sacudi-los e trazer para Jesus Cristo. Mas veja, somente o Espírito Santo pode fazer isso. Não posso fazer a obra do Espírito Santo por eles. O Espírito Santo deve convencê-los do pecado. Ele também deve levantar este véu que está sobre suas mentes. E assim, a salvação é do Senhor, diz a Bíblia. Se alguém deseja sabedoria, que tome seu lugar em identificação com Jesus Cristo. O que o mundo chama de tolo. Estou apoiando a minha salvação sobre isto, a cruz de Cristo. Não importa o que o mundo possa pensar de Jesus ou de mim. Somos tolos por amor de Cristo, dispostos a que o mundo nos veja como loucos, dispostos a ser considerados como a própria escória da terra, porque nos voltamos para Cristo. Você é um dos tolos do diabo? Ou você está disposto a ser um tolo por amor a Jesus Cristo? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Em que estrada você está? A estrada estreita que leva à vida eterna ou a estrada larga que leva à destruição? Você tem que fazer uma escolha. A Escritura diz, escolha hoje a quem você servirá. Você vai continuar a ser um tolo aos olhos de Deus ou vai se tornar um tolo aos olhos do mundo, por amor a Jesus Cristo? Porque veja, quando você vem a Cristo, há um preço a pagar. É um dos preços que se paga. É o preço de ser mal compreendido por alguns membros da sua família, algumas pessoas na comunidade, algumas pessoas aonde você trabalha, aonde você estuda. E é isso que Jesus quis dizer quando disse, venha, tome a sua cruz e siga-me. Veja, a cruz que você carrega é a identificação com Cristo. Não é uma doença especial que você pega ou algum problema que você tem. É se identificar com Cristo, é deixar as pessoas rirem de você e estar disposto que elas zombem você se for necessário, porque você está seguindo Jesus Cristo. Essa é a sua cruz. E se você não está disposto a tomar a sua cruz, você não pode ser um seguidor de Jesus Cristo. Você está disposto a tomar a sua cruz? Você está disposto a entregar sua vida totalmente a Jesus Cristo? Alguns de nós temos um pé no céu e um pé no inferno, por assim dizer. Um pé no mundo e um pé no reino de Deus. E estamos em cima do muro. Deus não permite que fiquem em cima do muro. Você não pode ser alguém que está em dúvida. Você precisa tomar a sua decisão. Ele não permite neutralidade. Você não pode ser os dois ao mesmo tempo. Você deve se entregar totalmente a Ele. E você encontrará isso em toda a Bíblia. Você encontrará isso em todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Uma grande multidão estava seguindo Jesus um dia. E ele se virou e falou com eles sobre o fato de que ele iria morrer na cruz. E ele disse, muitos não o seguiram mais. Por quê? Porque eles não aguentavam essa conversa sobre a cruz. Você quer Cristo em seu coração? Porque veja, quando Cristo morreu na cruz, diz que a multidão lá embaixo, a turba lá embaixo, ridicularizou e riu. E eles disseram, que tolo, você salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. E riram de Jesus. E Jesus estava pendurado lá e no céu. 72.000 anjos, 10 legiões sacaram suas espadas, prontos para vir e resgatar Jesus. Mas Jesus disse, não, eu os amo.
E quando ele morreu na cruz, ele levou seus pecados. Cada pecado que você cometeu, ele levou naquela cruz. Ele levou sua pena de morte por você. E porque ele era o Filho de Deus e porque ele era sem pecado, ele podia carregar seus pecados. E Deus aceitou sua morte como uma oferta pelo pecado por nossos pecados. Então, quando Deus olha para mim agora, ele não vê Billy Graham, o pecador. Eu sou um pecador, é verdade, eu pequei, mas eu coloquei meus pecados sob o sangue de Cristo. E o sangue que foi derramado na cruz lava meus pecados, simbolicamente, aos olhos de Deus. Então, quando Deus olha para mim, ele não pode ver meus pecados. E Deus tem uma habilidade única que você não tem. Deus pode esquecer. E ele diz que ele esquece seus pecados. Em outras palavras, as fitas são apagadas desde o momento em que você nasceu até o momento em que você morre. Porque se um pecado permanecesse nessas fitas, você nunca chegaria ao céu. Deus é justo e santo. E antes que você possa entrar no céu, você deve ser justo também. E a única maneira de se obter qualquer justiça é estar vestido com a justiça de Jesus Cristo. E ele lhes oferece essa vestimenta justa hoje, à noite, agora, e isso é de graça. Você não precisa pagar por isso, mas você tem que fazer 3 coisas. Você deve se arrepender dos seus pecados. Isso significa que você está disposto a mudar seu modo de vida. Você está disposto a mudar completamente e colocar Cristo em primeiro lugar em sua vida a partir desse momento. Você pode ser um membro de igreja, você pode ser católico, mórmon, judeu, protestante, seja lá o que for. Você precisa de Cristo. E você quer fazer esse compromisso? Não estou pedindo para você se juntar a uma igreja hoje à noite, uma igreja específica. Estou pedindo para você ter certeza de que seus pecados estão perdoados e que você está pronto para o céu. Primeiro, arrependa-se. Segundo, receba-o pela fé em seu coração. Fé significa confiança, compromisso total. Significa que ele toma o piloto do seu avião ou ele se torna o motorista do seu carro, de sua vida. Você entrega todas as decisões a ele. E isso é uma coisa maravilhosa. Você confia nele para a salvação. E então, a terceira coisa, você está disposto a obedecer a Jesus Cristo. Estude as Escrituras e ore e obedeça a Ele. E faça o que Ele diz e seja um seguidor. Não importa o custo. Vou pedir que você faça esse compromisso hoje à noite. Vou pedir que você faça o que você viu muitas centenas de pessoas fazer em todos os nossos cultos. Vou pedir que você se levante do seu assento e venha e fique em pé na frente da plataforma e diga: eu estou vindo. Eu quero fazer esse compromisso. Quero saber que meus pecados estão perdoados. Quero saber que a sentença de morte foi suspensa. Quero saber que estou indo para o céu. Porque eu peço que você venha publicamente. Porque Jesus disse: se você não estiver disposto a me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. A Escritura diz: agora é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Em nenhum lugar na Bíblia promete que haverá um amanhã para você. É hoje à noite. Acredito que há centenas de pessoas aqui essa noite que podem nunca mais ter esse momento em toda a sua vida em que você estará tão perto do reino de Deus. Apenas levante-se e venha. Centenas de vocês. Você quer Cristo em seu coração essa noite? Você quer fazer esse compromisso? Levante-se e venha rapidamente.
Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares da Igreja Boas Novas em Guanabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu testemunho. Você já recebeu Jesus Cristo no seu coração? Considere abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guanabira, na Paraíba, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Nós estamos realizando a cruzada evangelística Jesus Cristo é o Caminho. Faça parte dessa obra. Vamos ganhar almas para Jesus Cristo. Ore por esse projeto. Abençoe. Que Deus abençoe você ricamente. Nós estamos deixando na descrição o número do nosso WhatsApp, para que você deixe o seu pedido de oração, tire suas dúvidas, para quando você enviar sua oferta, o seu dízimo, você enviar o seu comprovante, para que venhamos a colocar no caderno de oração e orar por você. Que Deus te abençoe, sucesso na sua caminhada.